Paz seja com todos, acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu, Samuel Cordeiro, estou com o irmão Jefferson para juntos encerrarmos o estudo relacionado às duas testemunhas que está no livro do Apocalipse. Paz seja contigo, irmão Jefferson, e hoje vamos falar um pouco aí, completar a série de estudos sobre Apocalipse com relação às duas testemunhas. Meu irmão Samuel, paz seja convosco, nossos irmãos que têm nos acompanhado, você que faz parte da Igreja de Deus, você que faz parte de outras denominações religiosas aí, seja muito bem-vindo ao nosso estudo. Você que é nosso amigo, nossa amiga que tem nos acompanhado também, seja muito bem-vindo ao estudo. Daremos sequência aqui nos estudos das profecias. Hoje vamos continuar aqui em Apocalipse, lendo para vocês, dando uma breve explicação sobre os assuntos que já vem sendo explanado em outros textos, em outras partes do livro de Apocalipse. Você que já tem nos acompanhado aí, você que gosta também, fique à vontade aí para nos acompanhar e dar também sua opinião sobre o estudo e sobre o assunto. Então vamos fazer a leitura bíblica a partir do verso em que paramos, nessa sequência de estudos. Então vamos continuar aqui do verso 11 do Apocalipse, capítulo 11, versículo 11, até o versículo 13. E o irmão Jefferson fará a leitura para nós. Então vamos lá. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Ouviu uma grande voz do céu, que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora, houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Então, nós chegamos aqui, ao final, aos últimos versículos com relação a este estudo. Lembrando, mais uma vez, que esse estudo aqui iniciou alguns vídeos atrás, então é bem importante você analisar todos eles, principalmente se você acha alguma coisa que não está concordando com outra. Não adianta você ver esse vídeo, talvez discordar com base somente nesse vídeo, sem ver todo o contexto que já foi falado. Então é importante você ver os outros vídeos relacionados aqui desde o início, você pegar o contexto, ver as comparações, as referências bíblicas, as figuras proféticas, para então, caso você queira conversar com nós sobre esse estudo, nem que seja de maneira contrária, tendo em vista todo o estudo completo, então estamos à disposição, que aí fica muito mais fácil, a gente tratar o estudo de maneira completa. Então, bem importante você analisar isso. E aqui na sequência desses estudos, nós já falamos ali da questão dos presentes que mandaram uns aos outros, a grande cidade Sodoma e Egito. Então, se você tem interesse sobre esses assuntos, você pode buscar aí no vídeo anterior, que tem ali tudo isso, de uma forma não tão completa e extensa, porém de uma forma bem satisfatória para você seguir o entendimento neste vídeo aqui. Então, irmão Jefferson, vamos começar aqui, questão de 3 dias e meio. Em profecias, irmão Jefferson, nós sabemos que um dia se refere a um ano. Então, 3 dias e meio nós temos aqui 3 anos. Então, é bem importante nós sabermos disso, o que já falamos também em vídeos anteriores. Outro ponto importante é que nós não podemos jogar 3 dias e meio antes do ano de 1798, porque a própria profecia diz que quando as duas testemunhas acabarem seu testemunho, então elas morreriam, Isso só é possível após 1798, uma vez que a profecia disse que elas profetizariam por 1260 dias, e nós sabemos que de 538 a 1798 essa parte da profecia se cumpriu, e após isso elas morreram e depois ressurgiram, conforme a gente vai ver aqui agora. Então vamos começar ali onde diz: depois desses 3 dias e meio, ou seja, uma data após 1798, um sopro de vida veio de Deus, entrou neles e se levantaram. Então, irmão Jefferson, nós vemos aqui que durante a Revolução Francesa, ali que teve parte influência da maçonaria, nós vemos que também na Revolução Francesa os primeiros registros de ateus surgiram naquela época. Irmão Jefferson, relembrando aqui até um pouco do vídeo passado, nós vemos um contexto em que globalmente se crescia a questão ateísta,
e a descredibilidade da palavra de Deus nessa época. Você que está por dentro da história, você que conhece bastante questão também de maçonaria, você consegue nos falar um pouco mais sobre isso, sobre a questão, né, dessa descrença, principalmente do surgimento do ateísmo ali com relação na Revolução Francesa. Houve ali na Revolução Francesa um forte apelo nacionalista francês. Então, ali, como vocês vão pegar aí mais vídeos, se vocês tiverem interesse, vocês vão ver ali que se ajuntaram muitos homens ali, intelectuais ali da nação francesa, quando houve ali negligência por parte do rei, ali deixando faltar a eles pão, deixando faltar a eles muitas coisas básicas, e houve ali um senhor, ele fez um discurso ao rei na época, e o rei não deu tanta atenção a esse senhor, depois foi ele que encabeçou a Revolução Francesa, decapitando o rei, acabando ali com a família real, ali e extinguindo a monarquia francesa da época. Então ali é interessante analisar os pormenores da Revolução Francesa. Ali nasceu o lema que até hoje os maçons levam: liberdade, igualdade e fraternidade. Tem muito hoje pregado em nossa política brasileira, pelos 3 ramos de poder aí que nós vemos se formando. Não entramos aí em questões políticas, embora nós conheçamos muito sobre as questões políticas, e podemos falar aí de boca cheia, de verdade, que conhecemos os pormenores das questões políticas, sendo que a Igreja de Deus não se envolve em política. Então aí já temos um paradoxo, digamos assim, que a Igreja de Deus conhece de política, conhece muito bem de política, mas os membros da Igreja de Deus, irmãos, pastores aí, e os irmãos que são ministros, até propriamente nós, irmãos aí, membros da Igreja, nós não exercemos nenhum cargo político e não fazemos parte de nenhum ramo político, mas isso não impede que nós conheçamos a política. Então nós vemos aí em nosso país atualmente essa apregoação aí dos 3 ramos políticos aí: liberdade, igualdade e fraternidade. Então isso começou lá na Revolução Francesa e a maçonaria adotou isso. Claro que a maçonaria já era uma coisa que já vinha há anos e anos aí, todos sabem disso. Nós também não vamos adentrar muito a esse ponto, mas ali teve uma forte influência maçônica ali na Revolução Francesa, onde o próprio lema da Revolução Francesa ali era liberdade, igualdade e fraternidade. Então vemos aí que também depois nasceu ali um senhor chamado Napoleão Bonaparte, que levou para todos os lugares essa liberdade, igualdade e fraternidade. São lemas até que interessantes, mas se posto em prática a gente vê que os frutos não são as mesmas coisas. Então o próprio senhor lá que começou a Revolução Francesa, influente, um ótimo orador, ele acabou depois sendo morto pela própria Revolução que ele começou. Então aí já se vemos cumprir uma parte dessa profecia, e a sequência dela nós aí estamos estudando e que vai levar ao grande terremoto aqui, que vamos já ensinar daqui uns minutinhos. Então, na sequência, né, nós vemos essa forte influência maçônica por trás da Revolução Francesa, que você pode ter mais detalhes também no vídeo anterior. E após a queima das Bíblias dentro do período da Revolução Francesa, o livro se tornou escasso, tanto que em 1802 tem a história, né, no país de Gales, onde houve um apelo muito grande para que a Bíblia Sagrada fosse novamente restaurada como um livro de mais fácil acesso, porque naquela época ali era muito pouco o alcance para os escritos sagrados. Então aí já começa a surgir um apelo, uma ideia em 1802 com relação a uma possível criação de sociedades bíblicas, ou seja, a tradução, né, a preservação da Bíblia em todo o mundo, né, e que ela pudesse ser estudada por todos, né, sem nenhuma barreira, principalmente em questão linguística. E finalmente, em 1804, é fundada a primeira Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira. Então nós temos aí de 1798 até 1804, 6 anos
claro, em estudos históricos a gente não consegue cravar exatamente em que ano deu início os três dias e meio, que ano acabou. Isso a gente não vai conseguir encontrar na história. Porém, nós temos aqui uma pista que um livro, irmão Gerson, uma Bíblia Sagrada que foi tão perseguida naquela época, tão escassa, ainda principalmente pela descrença na época, alguns anos depois ela se tornou traduzida para vários povos e posteriormente, agora, até os dias atuais, o livro mais vendido no mundo. Então, irmão Gerson, nós vemos claramente ali um período em que, uma transição muito rápida, em que a Bíblia deixou de ser escassa, ou seja, deixou de ser algo de difícil acesso, de difícil entendimento, e em pouco tempo passou ali para o livro mais vendido do mundo, onde qualquer um agora tinha acesso a ela. Então, irmão Gerson, nós vemos aqui claramente uma figuração que a Bíblia diz, né, que é passado os 3 dias e meio, que nós podemos enquadrar entre o período de 798 até 1804, dentre esses anos, né, algum período entre esses anos, houve a reascensão da Bíblia Sagrada e novamente agora a Igreja de Deus teria mais facilidade na pregação do Evangelho, tanto que na carta à Igreja de Filadélfia, que é justamente nesse mesmo período, Deus diz que deixou uma porta aberta a qual ninguém podia fechar, irmão Gerson. Então, nós vemos aí, cada irmão, que a Bíblia Sagrada passou a ser traduzida em várias línguas e acessada, ter um acesso facilitado por todos os povos. É isso, Deus usou essa porta aberta, usando muitos homens ali que a gente não tem noção de como eles eram, se a sua santificação era de acordo com seus escritos ou eram até melhor, mas Deus usou essas pessoas para que as Bíblias chegassem a ter o nosso alcance de hoje. Usou muitos irmãos aí que traduziram essas escrituras para o inglês, para o francês, para muitas línguas latinas ali, e depois dessas línguas latinas foi traduzido para outras línguas, ali eslavas, germânicas, e a Bíblia foi tomando alcance mundial aí. Então aí já vemos que uma das testemunhas já começou aí a reviver. E essa era a testemunha que também fazia parte das duas, né, digamos assim. Então, a Bíblia revivendo a igreja que nunca morreu, mas que foi tida como morta, ela é parte de outra testemunha. Então, nós acreditamos aí fielmente que as duas testemunhas voltaram a ter sua pregação livre nesses anos aí que o irmão Samuel citou. O nascimento das casas publicadoras aí, das Bíblias, das sociedades bíblicas, e aí começou-se novamente a pregação do Evangelho eterno, do Evangelho verdadeiro. Então, de uns tempos que foi feita a reforma, até esses tempos, era pregado uma crença, era pregado ali algumas coisas destoadas da verdade, cada um ensinava-se o que queria, porque eles que tinham acesso às escrituras e eles que interpretavam do seu jeito, mas a partir do que o povo simples, o povo humilde ali, teve acesso às escrituras, ele mesmo começou a decidir por si só e ver que não era praticamente aquilo que era ensinado, mas que existia um povo que ensinava de acordo com as escrituras. Então aí nós vemos, né, que revivendo a palavra de Deus, simbolizada aqui no sopro, né, que Deus enviou, consequentemente a igreja de Deus, que estava escondida no deserto, né, a partir da prisão do Papa por Napoleão, então a igreja teve uma porta aberta, justamente nesse mesmo período onde a palavra de Deus começa a ser ampliada a todo mundo, né, em questão da repressão e tradução das Bíblias. Então, juntando isso com a palavra de Deus da igreja de Filadélfia, nós vemos que tanto a Bíblia Sagrada quanto a nova porta que foi aberta para a igreja se juntaram, né, novamente para expandir a palavra de Deus por todo mundo, chegando até os confins da terra, né, como nós conhecemos a história, onde hoje, né, praticamente todo mundo, mesmo que não seja a verdade completa, ouve falar da palavra de Deus, ouve falar da Bíblia de Jesus Cristo, né, mesmo não sendo verdadeiro. Isso por causa, né, da confusão que já era profetizada para os últimos dias. Então nós vemos o ressurgimento das testemunhas nesse período, até porque, como nós sempre dizemos aqui, sem a Bíblia Sagrada a igreja já não consegue ensinar, né, e também sem a igreja a Bíblia não consegue
convencer ninguém do pecado. Então, seguindo aqui na profecia, diz que todas as pessoas viram e ficaram com medo terrível, né? Isso justamente porque aquela palavra de Deus, aquela perseguição que havia sofrido, ela muda de tal maneira que se torna o livro mais vendido no mundo, né? Então, mostrando uma transformação enorme da eficácia do poder de Deus, né? O que atemoriza, em palavras proféticas, né? Atemorizaram todas as pessoas e as surpreenderam, porque justamente para cumprir a palavra de Jesus Cristo, a igreja, ela não morreria e não acabaria, tanto ela quanto a palavra, né? Que é a Bíblia Sagrada. Aí continuando diz assim: aí dos profetas ouviram uma grande voz forte que vinha do céu. Eles diziam: subam aqui. Enquanto seus inimigos olhavam, os 2 profetas subiram ao céu numa nuvem. Naquele momento houve um violento terremoto. Então aqui no é algo que às vezes as pessoas confundem muito, né? Elas acham que já cometem um erro de mudar a profecia para a parte literal, dizendo, né, na ascensão literal aos céus. Mas nós vemos aqui, que quando a palavra profética diz que eles ascenderam aos céus numa nuvem, ela está profetizando justamente um livramento, ou seja, elas deixaram de estar correndo perigo justamente porque logo depois disso veio um terremoto. Então elas foram beneficiadas através de um livramento divino. E na história mundial, após a decorrência do que falamos aqui, da Bíblia se tornar mais vendida em todo o mundo e após a pregação se estender aos confins da terra, segundo as profecias, o que vem depois é justamente o arrebatamento da igreja de Deus nas nuvens com Cristo durante a guerra do Armagedon. Então, quando essa pergunta, nós podemos interpretar aqui essa subida aos céus, esse livramento e após isso um grande terremoto, como a proteção da igreja de Deus durante a última guerra, que é chamada o Armagedon? Sem dúvida, irmão Samuel, nós aqui vamos se ater ao grande terremoto, como a Bíblia fala. A igreja de Deus, ela recebe um livramento, como todas as vezes que a igreja foi oprimida, ela recebeu um livramento, porque Jesus falou que a igreja jamais ia morrer. Falou para ele: tu és Pedro, sobre esta pedra edifico minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aí nós já vemos que a igreja, ela foi tida como morta. Então, segundo algumas traduções, ela foi tida como morta, mas não morreu. Ela foi tida pelos inimigos como morta. E o grande terremoto é a chamada Guerra do Armagedon. Então, se você quiser pegar lá também, no próprio Apocalipse 16:16, diz: e se congregarão num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, lá também, nos profetas, é chamado de o Vale de Josafá. Então, vai ter um tempo em que a igreja vai precisar de um grande livramento. Até a própria Bíblia diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, os dias serão tidos como rápidos, para que a igreja de Deus passe a ter essa salvação. E se atendo aqui ao terremoto, a própria palavra já diz: terremoto é dado na terra. Então, terremoto é o agitamento de muitas nações. Então, pegamos aí pela linguagem simbólica, quando fala em terremoto, que é na terra, quando fala pouca terra ou lugar pequeno, aí nasceria uma só nação. Quando fala do bramido do mar, do bramido das águas e de um terremoto, é o agitamento das nações aí para uma grande guerra. Pegamos outra parte dos profetas também lá, de Ezequiel lá, vai dar detalhes das nações que subirão contra Jerusalém nesse grande terremoto, subirão contra Israel, e essas nações serão agitadas de uma forma que muitos virão e dirão: a terra está tremendo. É o ajuntamento das nações, dos seus exércitos contra a cidade do grande Deus. Então, lembrando que nós temos vídeos específicos sobre a Guerra do Armagedon. Procure nosso canal, inclusive temos detalhamento das nações, né, conforme o irmão Gerson citou aqui, tudo em forma de vídeo, para você que tiver interesse. E terminando aqui, ele dá outros detalhes sobre o terremoto. 10ª parte da cidade foi destruída e morreram 7.000 homens. Outros ficaram com muito medo e louvaram a grandeza do Deus dos céus. Isso porque, no início do Armagedon, está profetizado grande mortandade para os homens, conforme está escrito aqui também em forma profética, e também está profetizado que o restante das nações se converterão ao grande rei Jesus, né?
coisa que já falamos aqui também, o que está claro nessa profecia quando diz: as outras ficaram com muito medo, ou seja, aqueles que não morreram, e louvaram a grande Deus do céu, ou seja, então eles reconheceram ali o Messias, né, e vão seguir suas leis conforme está profetizado também. Lembrando que temos vídeos específicos sobre esses assuntos aqui no canal. E comprovando isso, irmão Gerson, ali na sequência ele vai falar, né, do segundo ai passou, e logo na sequência da sétima trombeta, que é justamente o momento em que, de transição da guerra do Armagedon para o reinado de Cristo, comprovando aqui a sequência cronológica que expusemos com relação ao livramento da igreja, que é ao subir ao céu, e o grande terremoto, que é o Armagedon. Então é isso, irmão Gerson, eu creio que ficou claro, né, apesar de muitos símbolos proféticos, quando a gente tem um pouco de conhecimento e estudo de símbolos com base em outras profecias, tudo se torna mais fácil. Mas se você quer conhecer o Apocalipse, é muito interessante atentar aos símbolos, conhecer os símbolos, a simbologia da escrita e por que o apóstolo que escreveu esse livro não pôde falar de forma explícita na época. E depois, com o conhecimento dado pelo Espírito Santo a todos os servos de Deus, foi se descobrindo aos poucos o que eram esses símbolos. Então é muito importante nós dizer aos poucos, porque a própria Bíblia diz que o homem vai crescendo até chegar à estatura de um varão perfeito. Então é interessante que aos poucos todos nós vamos aprendendo e gravando na nossa cabeça aos poucos. Aqui nós finalizamos com o irmão Samuel, lembrando sempre que é um estudo muito resumido, um estudo bem resumido. Então, para não tomar muito tempo e você ter um pouco aí do aprendizado bíblico, nós fazemos esse estudo resumido. Se você quer saber mais coisa, mais detalhes, reforçamos mais uma vez que entre em contato conosco. Então, nós fazemos resumido e se você quer mais detalhes, fique à vontade para entrar em contato conosco. Então é isso, caros ouvintes. Me despeço por aqui com a paz a todos e conto com vocês para o próximo estudo. Paz seja contigo, irmão Gerson. Meu irmão Samuel, paz seja convosco.